O silêncio da casa não era silêncio, era um vazio que respirava, um suspiro largo e antigo, como o hálito de algo que dorme há séculos e só agora começou a sonhar. A casa estava ali desde antes da estrada, antes das árvores, antes mesmo do nome que os moradores do povoado, a 5 quilômetros de distância, não ousavam pronunciar. Dizia-se que o terreno foi maldito quando uma mulher grávida desceu do carro naquela estrada escura e morreu com o vento no rosto. Dizia-se que o vento não era vento. Dizia-se que ela não morreu, apenas desceu, e a casa se ergueu onde o chão se abriu para ela. Naquela noite, o último dia de 2023, o mundo estava em silêncio. Não o silêncio das pessoas que ainda gritavam em seus telas e aparelhos, mas o silêncio real, o silêncio que vem depois do barulho, o silêncio que só existe nas extremidades do mundo, onde a luz dos holofotes urbanos não toca. Era ali que o carro parou, um sedã velho, pintura descascando como pele de quem já viveu demais. O motor morreu, a chave não girou, a bateria estava descarregada, mas o carro parou como se tivesse sido chamado, como se alguém dentro da casa tivesse dito, chegou. Ela saiu, Clara, 32 anos, um casaco com capuz, meias grossas, botas que pareciam ter sido feitas para caminhar em lagos congelados. Ela não tinha medo, ou achava que não tinha. Afinal, o que temer numa casa abandonada, um rato, uma cobra, um fantasma de quem morreu no chão de madeira, nada disso. O que ela sentia era mais antigo. Era o peso da casa em cima da cabeça. Era o modo como os galhos das árvores do jardim, murchos, retorcidos como dedos de mãos mortas, se curvavam para dentro, como se estivessem escutando, como se estivessem esperando. Clara não era a primeira a vir. Antes dela veio o homem que não voltou, um fotógrafo que queria captar a essência do abandono. Ele tirou fotos da varanda, da janela quebrada, da escada que descia para o porão. Disse que a casa estava viva. Disse que as paredes se moviam quando ele se virava. O último registro dele foi uma foto de uma porta no porão que ele jurou que não estava lá. A porta tinha um desenho, um olho com 3 pálpebras. Ele morreu 2 dias depois. A polícia disse que foi overdose. Clara não acreditou. Ela viu o vídeo de sua última filmagem. Na hora em que ele se virou, a câmera capturou algo no fundo do corredor, uma sombra com 4 braços e uma risada que não era humana, uma risada que vinha do chão. Ela entrou, a porta rangeu como se alguém a tivesse usado há 1000 anos. O som não saiu do alto, saiu do chão, como se a casa respirasse com os pés. O ar dentro era pesado, não úmido, não seco. Era como se o ar tivesse sido feito de pedaços de memória, lembranças antigas, esquecidas, que ainda grudavam nas paredes. Clara sentiu um gosto metálico na língua, sangue talvez. Ou apenas o medo que se transforma em metal no sangue. Ela trazia um relógio de bolso, antigo, de cobre, com uma mancha escura no vidro, como se alguém tivesse chorado nele. Ele havia sido entregue a ela por um velho no mercado de pulgas, em um dia em que o sol parecia cinza. É a última virada de ano que você vai ver, disse ele. Não é um relógio, é um contador, conta o tempo que resta. Clara riu. O velho não riu, apenas apontou para o céu. O céu estava com um tom de cor cinza azulado que não era natural, como se o sol tivesse sido borrado. Ela pôs o relógio no bolso e começou a contar. 10h47 p.m. O relógio ainda funcionava, ainda marcava o tempo, mas não o tempo do mundo, o tempo da casa. Ela subiu a escada. Os degraus rangeavam, mas não como madeira, como ossos. Cada passo era um estalo de um pequeno coração se esmagando. No segundo andar, uma porta entreaberta. Dentro, uma cama de ferro, coberta com um lençol branco. Mas não era branco, era cinza, como o papel de uma carta queimada. No centro da cama, um livro, aberto, páginas em branco. Mas quando Clara se aproximou, viu que as páginas não estavam em branco, estavam escritas, com tinta que parecia sangue seco. E a escrita não era português, era algo que parecia ser a língua dos sonhos. E ao lado do livro, uma foto de uma mulher grávida, olhos abertos. Na foto ela sorria, na foto o vento estava parado. Clara não pegou a foto, só olhou e sentiu um frio no pescoço, como se alguém tivesse suspirado no ouvido. Mas ninguém estava ali, só o silêncio que respirava. Ela desceu, voltou ao halo, a luz da lanterna tremia.
Não por falta de bateria, mas porque o chão estava tremendo, levemente, como um tremor de terra, mas sem ruído, só sensação, como se o chão tivesse se lembrado de que era feito de carne. 10h52 p.m. Ela parou, o relógio marcava 10h52. Mas o relógio estava errado, o céu lá fora não estava escuro. Estava escuro, sim, mas o escuro era diferente. O escuro da casa era um escuro que engolia luz. O escuro do céu era um escuro que parecia ter formas, como se o céu tivesse sido dobrado, como se o universo tivesse se encolhido para se esconder. Clara olhou para o relógio. Ele estava marcando 10h53. Mas o som vinha do porão, um som baixo, monótono, como um coração batendo. Mas não era um coração, era um ritmo que não existia no mundo. Um ritmo que parecia sair do chão e subir pelo sangue. Um ritmo que fazia o corpo querer dançar, mesmo que a alma pedisse para parar. 10h57 p.m. Ela desceu, a escada era mais comprida agora, mais longa do que deveria. As paredes se esticavam, o teto subia, como se a casa estivesse se expandindo, se encolhendo, se transformando. O porão estava escuro, a lanterna só iluminava um pouco, mas o que iluminou não deveria estar ali. Havia um círculo desenhado no chão de concreto, riscos pretos, grossos, feitos com algo que não era tinta, era sangue, ou algo pior, no centro do círculo um corpo de mulher, mas não era um cadáver, era uma coisa que se parecia com uma mulher, com o rosto virado para o teto, com os olhos abertos, e os olhos não eram olhos, eram buracos redondos, como se tivessem sido perfurados com um pincel de metal. E do buraco saía luz, uma luz fraca, azul esverdeada, e do buraco saía um som de múltiplas vozes, vocais e não vocais, uma música que não tinha som, mas que se ouvia na cabeça. Clara deu um passo para trás. O relógio bateu 11h02 p.m., mas não havia relógio. O relógio estava em seu bolso. O relógio estava marcando 11h02, mas o relógio não tinha bateria, não tinha movimento, e ainda assim marcava, como se fosse feito de outra coisa. Ela tentou gritar, mas a boca não respondeu, não porque estava trancada, porque estava vazia, como se algo dentro dela tivesse saído, como se o grito tivesse sido engolido pelo chão. O coração bateu, acelerou e então parou. Não parou, apenas mudou. O batimento não era humano, era rítmico. Era um som que não vinha do peito, vinha do chão, do centro da casa. 11h08 p.m. Ela se virou, queria sair, mas a escada estava longe. A porta do porão estava fechada e a porta não era uma porta, era uma fenda, uma fissura na parede que não deveria existir. E do outro lado da fissura havia luz, luz que não era branca, não era vermelha, era uma luz que não tinha cor, era a cor que não se pode nomear. E do outro lado da fissura havia uma figura. Ela não era uma figura, era um conjunto de coisas, uma silhueta que não tinha forma, braços longos que se esticavam como fios de teia, olhos que não tinham íris, olhos que eram buracos, e o rosto era uma máscara de pedra quebrada, mas a máscara estava se movendo, como se respirasse, como se pensasse. Ela sussurrou não com voz, com o pensamento, e o pensamento foi ouvido, não no ar, no cérebro, como um eco que não veio do mundo. Você não deveria estar aqui. Clara queria gritar, queria correr, mas seus pés não obedeciam. Estavam presos, não por algo físico, por algo que estava dentro da mente, um peso, uma lembrança, como se ela já tivesse estado ali antes, como se tivesse nascido no porão, como se a casa não a tivesse escolhido, como se ela fosse a casa. O relógio bateu 11h14 p.m., 11h15, 11h16, 11h17. O tempo estava parado, mas o relógio continuava, como se o tempo não fosse mais uma linha, mas uma espiral, como se cada segundo fosse um círculo, como se o fim fosse também o começo. E então o som parou. O silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio, era diferente. Era o silêncio que vem depois da morte, o silêncio que não tem som, mas tem voz. Da fissura, a figura se moveu, não caminhou, apareceu, como se tivesse estado ali o tempo todo, aproximou-se, os braços esticaram-se, não para tocar, para abraçar, para engolir.
Clara não sentiu medo, sentiu paz, como se ela estivesse voltando para casa, como se tudo tivesse sido planejado, como se ela fosse o último a chegar. O relógio parou, a última virada de ano foi contada, e não foi com o som de fogos, não foi com a música, foi com o silêncio, com a escuridão, com o que não deveria estar ali. E quando o sol nasceu no dia 1º de janeiro, a casa ainda estava ali, o carro estava ali, mas Clara não estava. Na parede do porão, escrito com sangue, havia uma frase: o último ano acabou, o próximo começa agora. E no círculo do chão, o corpo da mulher grávida ainda estava deitado, os olhos abertos, os buracos vazios. Mas agora, por dentro dos buracos, havia um novo movimento, como se algo tivesse começado a nascer. E o relógio no bolso de Clara, agora na parede do porão, começou a marcar de novo. 12:00. E a contagem recomeçou. Sem